Você chegou na hora certa. Eu dei a Karen uma poção tranquilizadora, e ela deveria estar começando a caminho da recuperação. Traga todos eles de volta para a enseada dos piratas. Leylin guardou um tubo de ensaio em uma caixa onde as coisas estavam cuidadosamente separadas. Nós estamos voltando? Então, e você? Isabel perguntou surpresa. Este lugar é muito interessante, estou me preparando para uma pesquisa extensa. Precisa ver alguém supervisionando as coisas na enseada dos piratas. Havia uma expressão fanática nos olhos de Leylin. A maioria dos magos gostava de pesquisar todo tipo de coisas estranhas, motivo pelo qual Isabel não era nem um pouco desconfiada. Ainda assim, o perigo que ela experimentara antes a deixará bastante ansiosa. Mas as coisas são muito perigosas aqui. Não se preocupe, os magos sempre fazem preparativos para isso. Também precisarei que você me envie materiais mágicos e informações essenciais diárias periodicamente. Se foi por causa da confiança em seu tom ou seu resgate bem-sucedido dela ontem que a moveu, Isabel finalmente concordou tudo bem. Você tem que ter cuidado. Talvez eu pudesse ficar aqui. Não. Ninguém além de você tem controle completo do Tigre Escarlate. Esse período é muito crucial, disse Leylin a sério. Depois de passar muito mais tempo persuadindo-a, Leylin finalmente deixou sua prima pegar a maioria dos piratas e ir embora. Observando os navios navegando à distância, ele não pôde deixar de suspirar. Agora, esta ilha dos pesadelos será minha. Ele assentiu, chegando às margens do que agora se chamava Floresta do Pesadelo. Já havia alguns piratas à espreita. Meu senhor, nos comande como quiser. Enquanto eles pareciam excepcionalmente ferozes, eles só podiam retirar toda a sua ferocidade na frente de Leylin. Eles até tinham sorrisos agradáveis, parecendo mais inofensivos que coelhinhos. Não havia maneira de contornar isso. A reputação de Leylin assustara-os. Este era o seu verdadeiro líder, então como eles ousariam ser descuidados agora? Milímetros. Construa-me uma casa aqui, vou ficar por um tempo. Leylin apontou casualmente para uma área vazia. Não tem problema, você verá uma vila em breve. Gancho de Ferro Callum está muito honrado em atendê-lo. O pirata na frente fez uma reverência respeitosa e, depois que Leylin assentiu, ele brandiu o chicote na cintura. Ouviu isso? Meu senhor deseja que uma vila seja construída aqui. Comece a trabalhar imediatamente. Pac. Pac. Asterisco tinha que ser dito que os piratas que agora eram capatazes eram bons talentos. Com suas ameaças diabólicas, o resto dos escravos nativos logo entenderam o que queriam e começaram a limpar a base e começar a cortar madeira. Milímetro, não é mal. Leylin assentiu em louvor. Depois de obter sua aprovação, Callum levantou a cabeça com mais orgulho, como se tivesse obtido alguma honra incomparável. Baseado nas memórias do chefe nativo, o fenômeno de pesadelo só aparece durante a lua cheia de todo o mês. É de outro modo uma floresta normal. Leylin então olhou para a floresta. O nevoeiro vermelho escuro havia dissipado há muito tempo e havia até uma camada de névoa branca na superfície da vegetação. Nada parecia especial sobre isso. Só tenho dezenas de horas de pesquisa todos os meses. Isso é muito curto. Parece que vou ter que ficar aqui por muito tempo, pensou Leylin, e suspirou. Se aqueles que compreenderam as leis do mundo dos magos soubessem de seus pensamentos, eles definitivamente ficariam invejados de verde. A chance de estudar a Draenforce e obter o legado do Nightmare Wizard era algo pelo qual lutariam, mesmo que isso levasse dezenas de milhares de anos. O arrependimento de Leylin só ficou por um momento. Ele então começou sua intensa pesquisa. As ruínas dos magos eram ainda mais perigosas que as ruínas dos magos do mundo dos deuses. Eles estavam cheios de variáveis desconhecidas, e como a existência que lidava com a Draenforce, havia agora uma dificuldade maior em sua exploração. Até mesmo a camada mais superficial de contaminação da força dos sonhos criou um monstro lendário. Mais para baixo, definitivamente fica mais perigoso. Felizmente, eu já obtive informações em primeira mão, então não estou sem direção. Leylin olhou para a tremenda Nightmare Forest, um olhar zeloso em seus olhos.
A primavera chegou e o outono chegou. Em um piscar de olhos, 1 ano se passou. A ilha que Leylin chamava de Ilha do Pesadelo agora parecia completamente diferente. A tribo nativa havia desaparecido completamente, tendo sido morta ou vendida como escravos. Havia agora uma casa de 2 andares ao lado da floresta. O jardim à sua frente tinha tulipas douradas em flor e as glicínias violetas subiram por todo o lador e vedação. Um leve aroma permaneceu no ar. No canteiro de flores, Leylin agora segurava uma lata branca enquanto tomava conta das plantas de seu jardim. O solo ao redor das raízes de suas flores rapidamente ficou úmido enquanto absorviam avidamente a água. Gotículas brilhantes de água permaneciam deslumbrantes nas pétalas e nos caules. O tempo passa tão rápido. As pessoas em casa e meu primo estão muito insatisfeitos com o tempo que fiquei aqui. Depois de terminar o trabalho, Leylin pegou uma toalha branca e enxugou as mãos. Ele então se sentou em uma cadeira de vinho entre as flores quando começou a admirar os frutos de seu trabalho. No entanto, a luz de Chip não diminuiu em seus olhos. Continuou a realizar simulações precisas, realizando análises e cálculos. Com todos esses anos de estudo, finalmente há resultados. Leylin viu o mapa que o Chip projetado. Na janela de exibição translúcida, a Ilha dos Pesadelos estava agora dividida em 3 camadas. Unigatmari Forest estava apenas no primeiro. A antiga herança do Mago dos Pesadelos afundou no subsolo. A floresta aqui é uma estrutura formada por alguma força do sonho vaporizada que é semelhante a um cadeado secreto? Leylin parecia sombrio. O legado de uma existência tão terrível de leis era algo que até mesmo seu corpo principal tinha que abordar com cautela. Com sua força como clone, cada passo tinha que ser tomado com prudência, ou ele simplesmente morria com muita facilidade. Felizmente, com as informações que eu tinha antes no Dreamscape, bem como as mutações para Dreamforce no mundo dos deuses, encontrar alguns métodos para romper o bloqueio ainda é simples. No entanto, o que é importante agora é aumentar minha força. Leylin entrou na casa e entrou em uma sala secreta. Ele viu as muitas esculturas rochosas, totens e afins, em forma de estranhas formas, e olhou profundamente em pensamentos. Essas esculturas e figuras decorativas tinham um estilo muito grosseiro e também extremamente incríveis. Eles estavam cheios de devaneios primitivos em direção à força exemplar, mas o que era mais semelhante era o poder da fé sobre eles. Raios dourados brilhavam enquanto iluminavam a sala. Poder imaturo da fé, murmurou Leylin para si mesmo. Tudo isso foi saqueado pelos ataques dos escaravelhos escarlates às tribos nativas. Eles eram itens que esses nativos adoravam, cheios de poder primitivo de fé. Há até mesmo espíritos valentes e algum tipo de espíritos da natureza, embora selados. Enquanto eu evitava as tribos nativas protegidas pela deusa do oceano ou espíritos da natureza de força lendária, os mares exteriores são ilimitados. Não há muitos desses. Leylin vagou sem rumo para um pedaço de pele de animal vermelho sangue. Na superfície marrom escura da bandeira havia um totem de lobo de 2 cabeças, desenhado em cores vivas. O poder de fé variado e denso se espalhou, e o lobo estranho parecia pronto para atacar a qualquer momento, mas foi retido pelo selo forte. Este está a meio caminho entre uma alma escura e uma alma natural. Nem sequer obteve a divindade, então como pode ir contra Isabel, um Dragonvar louco? Leylin sentiu o espírito valente na bandeira. Já havia crescido dentes afiados e orelhas pontudas, e uma verruga começou a inchar em seu pescoço. Evidentemente, a alma do ancestral dos nativos já estava se transformando em um lobo de 2 cabeças. Um coitado que é mantido pelo poder da fé. Leylin observou o espírito confuso e valente, os olhos não mostrando nenhuma piedade. Este espírito valente deve ter sido algum tipo de herói na tribo original. Ele tinha sido adorado extensivamente após a morte, e a fé da tribo se entrelaçara com a adoração deles a ele. Se ele tivesse se transformado completamente, um novo Deus teria nascido um dia. Infelizmente, o caminho de Leylin entrava em conflito com o dele. Nesse caso, o que mais havia para dizer? Felizmente, esses totens da fé não transmutaram a força divina, ou eu poderia não ter sido capaz de absorvê-los.
Leyline levantou a mão direita, uma leve figura de Targaryen emergindo em seus olhos enquanto o poder devorador aterrorizante envolvia a bandeira de pele de animal. Inata habilidade devorar. Asterisco Voxos. Asterisco era como um longo dragão bebendo água enquanto fios de luz dourada eram arrancados da bandeira com uma força sem forma, desaparecendo no buraco escuro. O imenso poder da fé, com almas e emoções intensas misturadas, foi devorado pelo buraco negro sem forma, transformando-se na força de origem mais pura. No tempo de algumas respirações, o brilho dourado escuro na bandeira da pele do animal morreu completamente, e o totem do lobo tinha perdido toda a vida, transformando-se num item morto. Bip! Força divina absorvida, aumentou as reservas de energia em 3,8%. Progresso total, 89,77%. O AI chip solicitado. Como esperado da oferta de um Suntó da tribo. É muito pouco. Leyline balançou a cabeça, parecendo insatisfeito. Com um aceno de mãos, as outras estátuas e totens subiram no ar. O tremendo buraco negro devorou todos esses sacrifícios elementares em um instante, transformando-os na mais pura fonte de energia. Depois, Leyline viu os números no AI. A tela de chip começou a subir de forma constante.